Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje nós vamos falar de capacidade de condução de corrente real. Bom, o primeiro passo que a gente vai começar é o seguinte: a nossa norma NBR 5410 ela fala dos métodos de referência de instalação. Ela dá vários códigos para a gente. Por exemplo, códigos B1. Esse código B1 fala o seguinte: tem vários estilos de código B1. Cada código B1 é referente à instalação do cabo nessa região, ou seja, o cabo vai estar instalado aonde? Na eletrocalha, na alvenaria, no piso, no teto, na laje, etc. Cada código corresponde ao posicionamento do cabo. Então nós temos aqui um quadro de distribuição, temos aqui três circuitos, dois circuitos de 4 milímetros e um circuito de 6 milímetros. E aqui a alimentação para os motores. Primeira coisa, se eu estiver numa situação dessa num projeto, o que eu tenho que olhar? Qual que é o método de referência de instalação que está acontecendo aqui? Primeira coisa, eu tenho eletrodutos embutidos. Se vocês observarem, está vindo um eletroduto embutido aqui e chegando numa caixa para alimentar esses motores. Então, o método de referência de instalação que eu vou olhar é esse método B1. Esse método do B1, ele está na tabela 33 da NBR 5410/2004. Então, se a gente descer aqui um pouquinho, você vai encontrar um B1 que fala de condutores isolados, cabos unipolares em eletroduto aparente, disseção não circular sobre parede. Então, esse também é um tipo de estilo B1. E temos outro aqui, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular, que é o nosso caso, embutido em alvenaria. Eu uso esse aqui, embutido em alvenaria ou embutido no piso, esse método de instalação, que é o método B1. Então, primeira coisa que eu sei, se tem método B1, que é esse método de instalação, agora eu tenho que saber o quê? Qual o cabo que eu vou utilizar. Porque, por exemplo, a norma traz duas tabelas para a gente, que são essas tabelas aqui, a tabela 36 e a tabela 37. Essas duas tabelas, depois que eu sei esse método de referência, eu olho agora a capacidade de corrente nominal do cabo que eu vou utilizar. O cabo do método de referência B1 de 70 graus, isolação em PVC, com temperatura de referência do ambiente a 30 graus e a 20 graus no solo e a 30 graus no ar. Esse cabo aqui, PVC 70 graus, que é o cabo geralmente utilizado em instalações internas, ele vai ser, no método de referência B1, por exemplo, embutido em alvenaria, se for cabo de 2,5 para 2 condutores, número de condutores carregados 2 e 3. Para 2 condutores, ele vai conduzir 24 amperes. Para 3 condutores, ele vai conduzir 21 amperes. Então, o passo a passo. Analisa o método de referência que está na norma. Vi lá que é o método B1. Método B1, agora eu vejo, qual cabo que eu vou utilizar nessa instalação? Beleza, vou utilizar o cabo de PVC 70 graus. Logo, eu vou olhar aqui o método B1, cabo, por exemplo, se o meu cabo for de 2,5. Minha corrente nominal vai ser de 24 se for um circuito monofásico ou bifásico, 2 condutores carregados, 21 amperes se for um circuito trifásico. Agora vamos olhar a nossa situação. 2 circuitos de 4 milímetros e um circuito de 6 milímetros. 2 circuitos eu tenho que são monofásicos e um circuito eu tenho que é trifásico. Agora vamos dar uma olhada na nossa tabela da NBR. O que significa aqui? Para os cabos de 4 milímetros, a corrente nominal deles, eu vou olhar para 2 condutores carregados, é 32 amperes. Para os cabos de 6 milímetros, que é aquele circuito trifásico, eu vou olhar 3 condutores carregados, que vai dar o quê? 36 amperes. Ou seja, o que está falando para a gente? Que esses cabos, o de 4 milímetros conduz 32 amperes no método de instalação B1 e o de 6 milímetros conduz 36 amperes se for trifásico no método de instalação B1. Só que não é só isso que eu tenho que pensar. Qual outra coisa que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o fator de agrupamento. O que é o fator de agrupamento? Se vocês olharem bem aqui, está saindo do quadro junto, no mesmo eletroduto,
3 circuitos. Se eu tiver 3 circuitos em um mesmo eletroduto, em um determinado método de instalação, eu vou conduzir uma corrente X. Como que é essa corrente X? Como que eu faço para saber qual que vai ser essa corrente que eu vou conduzir? Vamos olhar na tabela 42. Aí aqui ele dá a referência de instalação. Ó, a minha referência não é B1, então tudo que for, por exemplo, vai com a minha referência A2, eu já olho para cá. Ó. Minha referência é A1, então eu vou olhar para essa primeira, B1. Em feixe ao ar livre ou sobre superfície, não é o nosso caso. Embutidos em conduto fechado, já é o nosso caso, nós estamos embutidos no piso. Então, qual é o nosso fator de agrupamento aqui? Quantos circuitos estão no mesmo, ó, e aqui ele coloca o número de circuitos ou cabos multipolares. Para quem não sabe, cabo multipolar é esse aqui, ó, mesma coisa que o cabo PP, né? Número de circuitos. Se eu tiver 3 circuitos agrupados, mesmo eletroduto, a minha corrente, eu tenho que jogar na minha capacidade de corrente nominal vezes 0,7. Ok? Ou seja, é a mesma coisa de eu falar para você que aquela corrente de 4 milímetros que eu falei para vocês, que dava 32 amperes, não vai ser 32, vai ser 32 vezes 0,7. Aqui eu vou digitar capacidade de condução de corrente nominal. Olhei na minha tabela, cabo de 4 milímetros quadrados conduz 32 amperes e cabos de 6 milímetros quadrados conduz 36 amperes, porque aqui, ó, cabos de 4 milímetros quadrados monofásico, em circuito monofásico, conduz 32 amperes. Vou só ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, capacidade de condução de corrente nominal, tabela. Vou colocar melhor. Olhei esses valores na tabela. 4 milímetros em circuito monofásico, 32 amperes. 6 milímetros em circuito trifásico, 36 amperes. Essa é a capacidade de condução de corrente nominal. Agora, vou passar para a capacidade de condução de corrente real. Para a capacidade de condução de corrente real, eu tenho que prestar atenção em quantos no agrupamento de circuitos. Então, agrupamento de circuitos. Como é que ficou o agrupamento desses circuitos? 3 circuitos agrupados. Circuito 1, 2 e 3. Logo, se eu tenho 3 circuitos agrupados, para 4 milímetros, o que conduziria 32 amperes vai passar a conduzir, de acordo com a tabela 42, se eu tenho 3 circuitos, 0,70. Então, vai passar a conduzir 0,70 vezes 32. 32 amperes, que é esses 32 amperes aqui. E isso vai dar quanto? 22,4 amperes. Um cabo de 4 milímetros, quando não é agrupado, ou seja, quando ele está sozinho em um eletroduto, um circuito só, ele conduz 32 amperes no máximo, para um cabo de PVC 70 graus. Agora, um cabo de 4 milímetros, quando ele está com outros 2 circuitos juntos, a capacidade de condução de corrente dele cai para 22,4. E agora, para o cabo de 6 milímetros, nós fazemos a mesma conta. 0,70 vezes quanto? 36 amperes. Que dá 25,2 amperes. Ou seja, na realidade dos fatos, o que a norma está falando para a gente? Que por esses circuitos estarem agrupados em um mesmo eletroduto, um cabo de 6 milímetros na realidade vai conduzir 25,2 e um cabo de 4 milímetros na realidade vai conduzir 22,4.
Então vamos recapitular aqui o passo a passo. Qual que é o passo a passo? Primeira coisa que eu vou fazer, olhar o método de referência da minha instalação, naqueles códigos lá, código B1, A2, F, que é para eletrocalhas, etc. Você vai olhar lá na norma e ver qual que é o seu caso, tá? Então, olhei na norma, vi qual que é o meu caso. Não, beleza, B1. Segundo passo, saber qual cabo você vai usar. Eu vou usar PVC 70 graus ou eu vou usar EPR XLPE. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, agora eu vou na tabela 37, olho na tabela 37 ou 36, se quanto o cabo de 4 milímetros e de 6 milímetros, ou seja, quanto o meu cabo vai conduzir, que é a corrente nominal. Então eu olho, se for 2 condutores é circuito monofásico, se for 3 condutores é circuito trifásico. Beleza, olhei essas duas coisas. Olhei isso, vou para a tabela de fator de agrupamento, que é a tabela 42, e aí eu vejo quantos circuitos estão agrupados no mesmo eletroduto. No nosso caso foram 3. Então eu vou usar um fator de 0,70. Vou pegar minha capacidade de condução de corrente nominal, que eu olhei nas tabelas 36 e 37, e vou multiplicar pelo fator que eu olhei na tabela 42. E aí eu vou saber exatamente quanto meu cabo vai conduzir na realidade, naquela situação. Qual situação? Eletroduto, onde ele está embutido, aparente, etc. E no agrupamento desses circuitos dentro desse eletroduto. Então, basicamente, a norma está falando aqui para a gente o seguinte, que se eu tiver muitos circuitos agrupados dentro de um mesmo eletroduto, por questões principalmente de temperatura, eu posso perder a minha capacidade de condução de corrente desse cabo. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Toda vez que você for fazer um dimensionamento, não esqueça de prestar atenção nesses quesitos. No fator de agrupamento, no método de referência de instalação e na corrente nominal e na corrente real do cabo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.